mereceu vencer o Bahia, mas o primeiro tempo, embora o Corinthians não tenha trabalhado mal a bola, foi difícil para o Corinthians encontrar espaço. Mostrou poder de reação e agora é G4 do campeonato. G4. A gente vai falar muito sobre esse jogo, daqui a pouco as palavras dos personagens principais. Vamos lá, Zupac, eu acho que uma pergunta óbvia é: volta do público do Corinthians, e a gente tinha uma situação pré-pandemia, e o corintiano, a torcida volta ao estádio e vê um outro Corinthians absolutamente diferente e melhor, me parece. Assim, o Corinthians hoje tem muito motivo para comemorar ou ainda não é assim? Não, se pegar o que o Corinthians tinha antes da pandemia ou durante a fase mais crítica, né, dessa pandemia, que infelizmente ainda não acabou, mas que felizmente agora já permite que o torcedor compareça ao estádio, é um outro Corinthians, né? Então, assim, é muito possível, é muito provável que a partir de agora o Corinthians dê uma arrancada no campeonato, algum tipo de arrancada no campeonato, e que os números do Corinthians dentro de casa sejam incomparavelmente melhores aos números que o Corinthians teve dentro de casa no período de portões fechados. E é claro, e a gente já falou isso aqui ontem e falaremos sempre, é claro que ter a torcida, no caso a do Corinthians, com toda a sua história, o seu peso, a sua importância, é claro que tê-la no estádio é melhor do que não tê-la no estádio. Agora, o que vai fazer o Corinthians crescer como mandante e como visitante, mais do que o retorno da galera às arquibancadas, é a diferença técnica, porque a diferença técnica é gritante. O Corinthians joga um outro esporte com esses 4 jogadores. E isso vale para a força de expressão que eu estou usando e vale também para uma análise mais tática, né? O modelo de jogo mudou radicalmente porque com esse time bom, muito bom que o Corinthians tem, é possível praticar um outro tipo de futebol. E o Corinthians está evoluindo bastante nesse outro tipo de futebol. A gente está vendo aí melhores momentos. Eu vou passar aqui a classificação, daqui a pouco a gente coloca ela na tela. Atlético Mineiro, 49 pontos. Palmeiras 39, Flamengo 38, Corinthians 37. É verdade que o Corinthians já tem 24 jogos. É o único time que tem 24 jogos. Exatamente. Galo e Palmeiras, por exemplo, 22, Flamengo 20. E abaixo do Corinthians, o Fortaleza com 36, um jogo a menos. Bragantino, Inter, Fluminense, Atlético Bragantino tem 22. Exatamente. Jogo contra o Flamengo amanhã. Todos esses times que eu mencionei com 22 pontos. Ainda assim, é inegável a ascensão do Corinthians. Daqui a pouco a gente vai para a Neoquímica Arena com o Flávio Ortega. O Antero Greco também já está chegando aqui no Sport Center, mas o PAC focando no jogo. Pegando esse jogo e agregando a sequência recente do Corinthians. Já é um Corinthians, você citou, é um outro esporte, que consegue se impor jogando bem, ou ainda é aquele Corinthians sólido defensivamente? Essa é a missão número 1. E a missão número 2 é jogar bem. Como que é essa ordem de prioridades do Corinthians na atual circunstância? Nesse momento, o que mais me chama a atenção nesse novo Corinthians, e é assim que a gente se refere, ou deve se referir a essa mudança tão drástica de elenco, é no comportamento ofensivo. E o comportamento ofensivo do Corinthians, ele é muito diferente nesse momento pela qualidade técnica que esses caras têm, os 4 reforços, e não só pela qualidade técnica, mas pela leitura de jogo que um cara como o Renato, que um cara como o Juliano tem. Então mudou bastante a maneira que o Corinthians joga, e a gente vai até falar sobre isso, mas o poder de reação desse time, por causa da qualidade técnica, é outro. Tivesse o Corinthians com o time anterior saído perdendo de 1-0 do Bahia dentro de casa, a chance de virada era muito remota, porque o time não tinha recurso ofensivo, e agora o time tem muito recurso ofensivo. Então é o Corinthians que cresce em vários aspectos, cresce em confiança e até por ser tão bom ofensivamente, cresce também defensivamente, porque o aspecto coletivo vai se impondo. A diferença do jogo de hoje para os jogos contra Bragantino e Palmeiras é que no jogo de hoje o Corinthians teve muita dificuldade para criar. Contra o Bragantino e contra o Palmeiras, o Corinthians criou bastante, perdeu muitas chances, mas ainda assim venceu o Palmeiras e empatou com o Bragantino. Hoje, sobretudo no primeiro tempo, o time teve muito trabalho para furar o bloqueio do Bahia. Circulou a bola bastante, rodou com muita posse, com muita qualidade do passe, mas teve dificuldade na profundidade.
também por méritos do Bahia. Depois da expulsão do Lucas Araújo, ficou mais tranquilo para o Corinthians construir a merecida vitória. Já mostramos os gols, os melhores momentos, falamos a posição no Corinthians, mas vamos colocar na tela a classificação do Brasileirão neste momento, raio-x de momento. Repare, muito importante reparar pontos e na coluna da direita, os jogos. Repare como apenas o Corinthians tem 24 partidas. 49 pontos o Galo, Palmeiras 39, 38 o Flamengo, este com 2 rodadas a menos que os dois líderes, né, que os dois primeiros colocados, e 4 a menos que o Corinthians, que está no G4. Fortaleza 36, com 23 partidas, e aí completando os 10 primeiros, times que jogaram 22 vezes. Red Bull Bragantino 34 pontos, Inter 32, Fluminense 32, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense com 30 pontos. Na segunda página tem Cuiabá com 29, Ceará 28, 28 São Paulo, América Mineiro 27, assim como Juventude. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos. Então esse resultado do Corinthians foi muito bom para o Peixe, aliás, para todos aqueles que lutam contra o rebaixamento. Bahia com 23 partidas, que coisa o Bahia, hein? 23 pontos no C4, com o Grêmio, que tem 21 partidas e 22 pontos somados. Sport, que tem 20 pontos, e a Chapecoense com 11 pontos ganhos. Antero Greco, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Sport Center. Gostaria de ouvi-lo sobre esse jogo do Corinthians. Fale um pouco sobre a vitória de hoje, 3-1 contra o Bahia. Então vamos de novo assim, ó. Né? Olá, Zupac, olá, Felipe, olá, fãs de esporte. Vocês falavam Flash Gordon, eu ia dizer pouco Flash e quase Gordon. Se eu demorar mais para voltar, esse paletó aqui vai fechar. Meu amigo. Eu vou te falar, o amigão está usando meus ternos e eu vou usar os ternos do amigão. Bem, falar em engordar, quem está ganhando peso, e no bom sentido, é o Corinthians. Nós vimos agora a classificação. Vamos falar a verdade? Você, corintiano, que nos ouve agora, está feliz com esse resultado, com 3-1. Fala, seja sincero. Você imaginava o Corinthians nessa posição 2 meses atrás? Não, né? Não. Primeiro era aquela preocupação, ai meu Deus do céu, será que nós vamos cair? Que também não ia cair porque não tem elenco tão fraco assim. Depois ficou naquela, bom, vai, 9ª posição, 10ª, aquele chove não molha, mais ou menos como no ano passado, outra temporada perdida, num instante para outro, ou de repente, ou com contratações, evidentemente, nós vemos o Corinthians agora na 4ª colocação. Não é uma 4ª colocação definitiva ainda, mas é a 4ª colocação que nós estamos vendo agora, pelos pontos que tem. É um time, primeiro, que pode sonhar com Libertadores. Poxa, não é ali um supra-sumo, mas é alguma coisa em relação ao que se imaginava poderia acontecer. Se vacilar, se o Flamengo vacilar muito, né, e outros também, pode ficar por aí no final do campeonato. 3º lugar, 5º e tal, que estará até ótimo para aquilo que o Corinthians até deixou de fazer ou como demorou para investir. Então, o torcedor do Corinthians tem de estar animado, empolgado. Concordo com tudo que o Zupac falou. O time está melhorando também na forma de jogar, na confiança, no controle, na paciência, na criação. Hoje nem tanto, mesmo com os 3 gols, criou já mais em outras oportunidades. Hoje até teve dificuldades com o Bahia. O Bahia estava fazendo um jogo arrumado até a expulsão justa, né? No fim das contas, em 5 minutos, o Lucas tomou 2 cartões amarelos. Aí, com 1-1 antes do intervalo, com 1 a mais, com tudo isso que eu falei antes e o Zupac também, a vitória foi uma consequência natural.